Sabe aquelas histórias que a gente cresce assistindo, de super-heróis, onde o herói é aquele cara perfeito, que não tem nenhum defeito, que ele faz o bem pra todo mundo, e o vilão é 100% maldade, às vezes até quer destruir o mundo e tudo mais? Então, o mundo não é assim. Então, se tem uma coisa que me irrita hoje em dia não, há algum tempo já no mundo, é essa mania ou tendência que quase todo mundo tem de, de ver o mundo como se fosse uma dualidade sempre, né? Uma espécie de isso é bom, isso é ruim. Eu sempre achei desde criança isso uma análise muito superficial, né? Eu lembro quando eu estava no colégio e comecei a ler os clássicos da literatura brasileira, né? Que a gente tinha romantismo, realismo, acho que, sei lá, citar aí essa de Queiroz, acho que é mais esse estilo de bem e mal, não sei se eu estou falando besteira, se eu lembro ainda do colégio, e Machado de Assis com certeza esse eu lembro, que trazia mais um realismo. Eu sempre gostei mais desse lado que tem um personagem mais profundo, que o cara não é bom nem ruim, o cara é bom e ruim. Ele faz coisas boas, ele faz coisas ruins. Para citar uma das minhas séries favoritas, que é Mad Men, por exemplo, um dos motivos que eu gosto muito dessa série é porque ela aborda o mundo do jeito que ela é. Não tem todo mundo quase na série faz coisas ótimas, né? Tem algumas atitudes muito boas e esse mesmo personagem, alguns episódios depois, tem uma atitude horrível. E o que é normal na vida, né? Eu acho que talvez o motivo disso aí, chutando, eu nunca fui estudar por que o ser humano é assim, deve ter uma parte biológica e tal, até de sobrevivência, mas isso é chute também. Tem muita influência também do que a gente cresce vendo, né? A gente cresce vendo esses filmes que eu falei de super-herói, desenho, He-Man contra o esqueleto, né? Que é mais da minha época. A gente cresce vendo todos os filmes da Disney, né? Onde tem sempre a princesa, o príncipe, bruxa, esse tipo de coisa, que é uma simplificação, né? Das personagens. As novelas da Globo também sempre tem uma vilã, né? E o personagem que é bonzinho, aquela coisa da Ruth e da Raquel, né? Das gêmeas lá que eram. Uma era muito boazinha e a outra era muito má. E isso não é assim que o mundo funciona, né? E um dos motivos que eu resolvi falar desse assunto é porque eu acho que isso tem mais e mais, acho que essa polarização que a gente vive hoje no Brasil, né? Política principalmente, né? Isso meio que influencia negativamente nesse lado. Então, vou falando aqui claramente, para ser mais claro do que eu estou falando, né? O cara que a gente precisa parar de esperar um salvador da pátria, né? Porque esse cara já foi o Lula para alguns, né? E o Lula, para muita gente hoje, ninguém admite que ele tenha se metido num esquema gigante de corrupção, tá? Se não acharam muitas provas envolvendo ele diretamente, aí esse de novo é um assunto para outro vídeo, mas o partido inteiro, né, acho que ficou mais do que provado que muita gente ali do PT se envolveu naquilo. Acho muito improvável que o Lula não saiba disso, mas para muita gente o Lula vai ser um santo para sempre e precisa de uma, sei lá, de um recibo de corrupção para alguém comprovar, e mesmo assim vai ter gente que vai defender, porque talvez as intenções dele fossem maiores do que o mal que ele cometeu, né? Isso aconteceu agora de novo com o Bolsonaro, né? Com que todo mundo que votou, todo mundo não, uma parte das pessoas que votou nele, uma parte votou porque não tinha muita opção, achou que era a melhor opção, votou contra o PT exatamente. Mas tem uma parte que vê nele esse salvador da pátria, esse cara que vai resolver tudo. Uma coisa que eu entendo muito pouco por quê. Principalmente no caso do Bolsonaro, assim, o Lula, eu já falei algumas vezes aqui, nunca votei para ninguém, para não ficar com esse rótulo, né, de esquerdista que eu acho que é muito fácil de receber hoje em dia.
Eu não quero ter rótulos nenhum, nem gosto de rótulos. Mas o Lula, ele tem uma história, pelo menos política, você goste dele ou não, ele construiu aquilo, né? O Bolsonaro, a história dele é muito mais vazia, né? Ele nunca fez nada ali, ele cresceu nesses últimos anos aí das mitagens dele, de basicamente falar groselha, falar coisa que vem na cabeça dele, e que acho que por todo mundo tão cansado do que estava lá, acabou virando o que virou. Mas de qualquer forma, minha crítica do vídeo não é nem a uma coisa nem a outra, é mais ao conceito mesmo, né? Eu fiz um vídeo alguns dias atrás aí do caso do Moro, e aí conversando com todo mundo, a percepção é essa também. Alguns já acham que o Moro é um super vilão que arquitetou tudo para prender o herói deles, que é o Lula, e o outro lado acha que o Moro é um herói, que ele não fez aquilo com má intenção, que não tem nada demais o que ele fez, porque no final ele estava com boas intenções, né? E eu acho isso muito, assim, eu acho que seria tão mais fácil se a gente analisasse simplesmente os fatos, o que aconteceu. Pô, o Lula, sei lá, vai ver, num momento da vida dele, ele tinha um sonho de fazer um Brasil melhor, ele lutou para chegar lá, e quando chegou, ele fez o que teve que fazer para se manter no poder de uma forma completamente errada. Então ele não é um monstro, mas ele também não é um herói. A mesma coisa vale para todo mundo aí. O próprio Bolsonaro, que eu critico tanto, eu critico mais assim, porque não acho que o Bolsonaro seja um cara horrível. Acho que ele é uma pessoa que deve até ser divertida para sentar, tomar uma cerveja no bar, mas não acho que ele devia estar na presidência, né? Mas assim, também não vilanizo, assim. Eu acho que ele tem lá todos os preconceitos dele, que eu acho que é uma coisa que me incomoda muito. Mas mesmo assim, né? Esse que é o tema. Eu tenho muitos amigos. É difícil achar alguém que concorda com você em tudo, que você admira em todas as instâncias da vida, né? Eu acho que todo mundo tem suas perfeições e imperfeições, né? Então, como eu falei, eu não sei muito bem da onde vem essa necessidade que a gente tem de colocar todo mundo numa caixinha de bem, ou isso aqui é tudo bem, isso aqui é tudo de ruim. Mas eu vejo muita gente fazendo isso, e isso prejudica a análise, deixa tudo muito mais superficial. Acho que talvez seja para facilitar assim, a vida, é isso que eu falei, talvez seja uma coisa uma consequência da nossa evolução, que foi um jeito que a gente achou mais fácil para saber o que é bom, o que é ruim, e ter no nosso DNA, né? Eu não sei. E uma consequência disso aí, que é uma parte que eu acho bem ruim, e que também é uma coisa na sociedade que está muito presente na sociedade brasileira atualmente, e é um termo que eu odeio, que é o termo do cidadão, o tal do cidadão de bem, né? Eu odeio esse termo porque para mim não quer dizer absolutamente nada. Quando você pergunta o que é um cidadão de bem, a resposta é assim, é um cara que segue as leis, é um cara que não faz nada de errado. Tá bom, mas não é tão simples, né? E eu vou dar alguns exemplos, né? Acho que todo mundo conhece pessoas que seguem a lei, que o cara nunca foi preso, nunca passou perto de ser preso, paga seus impostos, faz tudo certinho, mas sei lá, trata a mulher mal, ou não é um bom pai, não é um pai presente, ou tem um gatunete, ou trata um garçom no restaurante mal, e por aí vai, né? Acho que deu para entender. Por outro lado, e aí é um assunto um pouco mais polêmico, mas para quem, sei lá, tem um pouco mais de contato com periferia, nem precisa ir lá, é só tentar entender. Eu falo disso no meu vídeo sobre minorias, aí sobre ter empatia, né? Se você conhecer a realidade de uma favela, por exemplo, de uma comunidade pobre, o cara que está lá, que é ladrão, por exemplo, que assalta banco, vamos supor que o cara assalta banco, ele rouba aquele dinheiro, ele ajuda a comunidade, ele ajuda o pai, ajuda a mãe, ajuda, sei lá, é um bom pai. Não estou justificando aqui nem tentando romantizar o crime, não é nada disso, mas eu estou dizendo que acho que é simples, né? O cara é bom, o cara é em algumas instâncias da vida e muito ruim em outras, como todo mundo, como eu sou, como você que está ouvindo aí deve ser também, né?
Um dos casos emblemáticos disso é do Pablo Escobar, na Colômbia, que é um dos caras mais cruéis e sanguinários aí que eu já vi, que eu conheço em termos de crime. Sei lá quantas pessoas ele matou para ter o império que ele tem, e ele é ainda, até hoje, ele é adorado por uma parcela da população porque ele construiu hospital, construiu escola, construiu campo de futebol, construiu casa para as pessoas na comunidade dele lá. Então, assim, eu acho que as coisas são muito mais complexas que isso. Eu acho esse tipo de análise de bem versus mal só simplifica de um jeito meio infantil as discussões. E principalmente esse termo do cidadão de bem, né? Porque com todos esses debates agora que a gente está tendo no Brasil de liberação de arma e tal, liberar arma para o cidadão de bem. O cara é cidadão de bem até quando, né? Quando ele chega lá, sei lá, pega a mulher com outro cara e mata os dois. Aí ele não é mais um cidadão de bem, mas ele era até meia hora atrás, entendeu? É uma coisa que para mim, como eu falei no começo, não faz muito sentido. Eu acho que essa análise só traz coisas ruins, e a gente devia olhar para as pessoas de um jeito mais complexo e entender que todo mundo tem qualidades, tem defeitos. Parece muito clichê falar isso, né? E eu acho que mas é uma coisa que, né, eu não vejo na vida real, no meu dia a dia. Eu vejo todo mundo rotulando mas esse cara aqui quem é de esquerda vai achar que todo mundo que é da direita é malvado, e quem é muito da direita vai achar que qualquer cara, só porque, sei lá, é do PSOL, não é uma pessoa boa. E no fundo, quando a gente senta e conversa e fala, todo mundo quer mais ou menos as mesmas coisas. Todo mundo quer um país melhor, um país mais justo, um país com menos desigualdade, com menos pobreza, com menos impunidade. Enfim, todo mundo quer as mesmas coisas. A gente discorda talvez do caminho para chegar lá, mas é isso.